Capítulo 2, Parte 6. Tratar do plano da redenção requer estudo aprofundado em temas bastante amplos, os quais, por trazerem um grau elevado de possibilidades para diversas interpretações, acabam por gerar divergências doutrinárias e dogmáticas, crenças que se opõem de maneira branda ou mais severa e até mesmo conflitos mais intensos entre os diversos segmentos cristãos e não cristãos. Um desses temas mais polêmicos é o da lei de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Uma pergunta pode estar surgindo agora em sua mente: mas o que é a redenção, o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna tem a ver com a lei dos 10 mandamentos, dada em forma escrita por Deus no Monte Sinai aos descendentes de Abraão, Isaque e Israel? De acordo com o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Como já vimos antes, o pecado é um intruso que levou a humanidade à condenação da morte eterna, sendo que, no entanto, Deus providenciou e executou um plano para libertar o homem dessa condição fatal. No mesmo verso, Paulo acentua que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, visto que o pecado de Adão e Eva trouxe a morte e que a graça em Jesus Cristo restituiu-nos o direito à vida eterna, há uma indispensável questão a ser respondida: como se dá o pecado? O apóstolo João responde afirmando que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, Nova Versão Internacional. Assim, deve-se deduzir que o tema da lei está, de forma plena, relacionado ao plano da redenção, já que foi a transgressão da mesma que ocasionou todo o processo de busca e resgate do pecador através da manifestação de Deus nesta terra, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por outro lado, a Bíblia toda enaltece a lei de Deus, colocando-a como a representação do seu próprio caráter e também como o fundamento do seu governo e da sua própria personalidade. Deus é amor. 1 João 4:8. E Paulo assim se refere à lei dos 10 mandamentos. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13:10. Jesus também o faz engrandecendo de forma singular a sua lei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. E mais, ele mesmo se refere novamente aos mandamentos, afirmando que os observa. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15:10. Assim, prezado leitor, façamos agora um estudo aprofundado no tema da lei de Deus, a qual foi quebrada não só por Lúcifer em sua rebelião inicial, mas também pelos seres humanos, até aos dias atuais, sendo que essa situação só estará resolvida de modo definitivo quando da vinda do Senhor em glória. A Bíblia traz as palavras de Deus à humanidade, como sendo uma forma de orientação quanto ao caminho de volta para a vida em sua presença, o que implica em restauração plena da imagem de Deus no ser humano, há tanto tempo desfigurada, já que nada que esteja contaminado poderá subsistir em sua presença. Há no plano da redenção a orientação para que sejamos restaurados à imagem plena de Deus quando da criação. E isto está relacionado a uma vida nova, em santidade, de vitórias sobre o pecado e seu originador.
Em assim procedendo, estamos retornando aos braços do Pai, através da obediência e submissão à sua perfeita vontade, para que, em breve, isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 54. Um conteúdo muito valioso da Bíblia e que está diretamente relacionado a esse contexto de retorno aos caminhos de Deus e de volta à sua presença é o da Lei dos 10 Mandamentos, a qual pode ser considerada como uma cerca de proteção contra possíveis atitudes que possam trazer consequências nocivas, assim como o é a lei de trânsito, pela qual nos orientamos para evitar acidentes como colisões, atropelamentos, etc. Ora, se a lei orienta que não se deve avançar quando o sinal está vermelho, que não se deve ultrapassar irresponsavelmente em faixa contínua, entre outras coisas, qualquer que seja a transgressão de um desses ordenamentos oficiais, colocará as pessoas que estiverem no contexto sob risco iminente de até mesmo perderem a vida. Por esta ótica, é possível deduzir que a lei de Deus tem como principal objetivo indicar o erro, o pecado, ou seja, protegendo-nos de situações críticas, e não necessariamente limpar esse pecado de nós. Mas há ainda outras finalidades, as quais veremos a seguir. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Mas, mesmo diante de tudo isto, alguém pode estar se perguntando: o que a lei tem a ver com o meu salvo-conduto para a salvação? É simples, a salvação é Cristo. Logo, eu preciso estar com Ele e também nele. Como fazer isto? Andando nos seus caminhos, os quais são indicados por sua santa lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. O aio era um servidor de famílias abastadas que conduzia as crianças para a educação, era um protetor, alguém que deveria fazer com que os filhos tivessem garantidas suas condições de elevado saber e segurança. Assim, a comparação feita por Paulo é perfeita, pois a lei, aqui comparada ao aio, é aquele componente que nos leva a Cristo, a própria fonte da sabedoria e da vida eternas. Essa é a maior de todas as utilidades da lei de Deus, levar-nos até Ele em segurança, sob proteção para não cometer erros que venham trazer desordens, sofrimentos e perdição, e assim, claro, além de levar-nos até Ele, manter-nos bem junto a Ele. Salmo 19, 7 e 8 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.